Boa noite, meu povo lindo, evangelizadores queridos, simpatizantes da nossa evangelização, semeadores por todos os campos do nosso Brasil. Que Jesus nos dê muita paz, muita luz, ilumine o nosso coração, preenchendo de bênçãos, de muita luz. Então, eu já quero fazer a nossa... Aqui no Nordeste, estamos comemorando São João. É aquela quintura, né? Mas agora todo mundo na sua casinha. Então, nós já vamos fazendo a nossa prece para a gente convidar a nossa palestrante, a nossa convidada. Então, vamos fechar os nossos olhos para que a gente possa pedir a Jesus proteção e paz. Palestrante, a nossa convidada. Então, vamos fechar os nossos olhos. Deus de infinito amor e bondade, nos ajuda, nos proteja, nos oriente. Abençoa a todos nós, abençoa a nossa pátria amada, o nosso planeta e todos aqueles que estão passando por aflições, dificuldades, sofrimentos, ainda aqueles que já desencarnaram pela Covid, que sejam protegidos, que chegue luz para todos eles, que acalme, que possa confiar em Deus e que a paz possa reinar em seu espírito, nos seus espíritos. Abençoa a nossa família, abençoa a todos nós e nos dá uma noite de muita alegria, de muito entendimento e compreensão com esse espírito valoroso que é Eurípides Barçanufo. Que assim seja. Então, queridos, eu já vou convidar a nossa Michele. Vem para cá, Michele, querida. Seja bem-vinda, muito bem-vinda. E eu já quero lhe apresentar para todos, que eu acho que todo mundo conhece a Michele, mas é bom a gente apresentar. Então, vamos lá. É Michele Ribeiro de Melo. Ela é professora universitária, diretora da Escola Infantil Corina Novelino, fundadora da Fraternidade Eurípides Barçanufo de Tupã, escritora da obra Psicografia e Prova Judicial. Querida, muito bem-vinda. Que bom que você aceitou o nosso convite para trazer essa mensagem do nosso amado Eurípides Barçanufo. Mas antes de passar a palavra para você, eu tenho esse livrinho aqui, eu acho lindo ele, e ele tem um credo. É grande, mas eu vou dizer só 4 estrofes desse livrinho. Então, é o credo que Eurípides subscreveu e cumpriu. E diz assim: tudo se move e exalta, e se esforça e gravita. Tudo se evola e eleva, e vive e ressuscita. Nada pode ficar na surda obscuridade. Da alma exilada acende toda a eternidade, que se aconchega ao céu que a todos nós reclama. Aos dóceis se atenua a dolorosa flama da dura provação. A sombra faz-se aurora, homem besta em anjo se aprimora, e pela expiação escada de equidade. De que uma parte é treva e a outra é claridade, sem cessar, sob o azul do céu calmo e formoso, sobre o universo de dor ao universo gozo. Creio que não temos nossa causa em nós mesmos, que existe acima do homem e superior à natureza um ser pensante, infinito, eterno, imutável, um supremo legislador, que a existência de um Criador
de uma razão primitiva é um fato adquirido pela evidência material dos fatos, que o universo não é nem surdo nem cego, que a vida não é uma confusão sem fim, um caos uniforme, que tudo tem sua razão de ser, seu alvo, seu fim. Creio que o nada é uma palavra vã, que a morte não existe, que nada morre, que o ser sobrevive ao seu invólucro, que a morte não existe, que a morte não é termo, mas é uma metamorfose. É uma transformação necessária, um renovamento, que somos eternos pela base do nosso ser, que nada do que existe pode ser aniquilado, que existiremos porque existimos. É com você, minha querida. A live é toda sua. Bem-vinda. Obrigada, Cris. Obrigada, viu, tia Cris? Obrigada pelo convite amoroso. Obrigada, viu, pela prática pedagógica na evangelização, com tanto trabalho, com tanta dedicação, vem trazendo para todos nós no Brasil e fora, né, para todos nós aí, como é possível evangelizar de forma leve, amorosa, utilizando os recursos que Deus nos proporciona. Obrigada, viu, minha querida, pelo convite. Vamos, então, de Tupã, interior de São Paulo, para Sergipe, numa rapidez, graças à tecnologia. Obrigada, meus queridos amigos. Boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus possa nos envolver, que o Cristo possa abastecer as nossas esperanças, as nossas vibrações, a nossa força e a nossa vontade. Gratidão imensa. Nós recebemos esse convite amoroso da tia Cris hoje para que nós possamos falar um pouco sobre Eurípides, a sua pedagogia, o educador Eurípides. O som está ok, está dando eco, tá bom, normalizou. Qualquer coisa a gente coloca um fone. Então, a gratidão imensa em poder falar de Eurípides. E por isso a gente vai hoje até meia-noite, né, Cris? Brincadeira, viu, gente? Nós vamos respeitar o horário. Então, Eurípides, esse grande apóstolo de Jesus, esse grande trabalhador do Cristo, esse espírito tão ligado ao coração de Jesus, desceu à terra. Lá como está no prefácio, e que o Espírito da Verdade diz para nós que quando nós estivéssemos naquele ponto de grandes transformações, pela chegada do advento do Espiritismo, pela chegada do momento de transição planetária para uma nova era, as estrelas cairão do céu, né? As estrelas cairiam do céu. E Eurípides é uma dessas estrelas que sai das esferas amorosas de luz e desce à Terra para nos auxiliar, para nos estimular ao progresso, para nos mostrar o caminho do Cristo, para nos auxiliar a compreender e refletir no Evangelho de Jesus e assim aproveitarmos as lições amorosas que chegam até nós todos os dias pela pedagogia divina. Então, Eurípides veio à Terra com esse propósito divino e amoroso, como um grande educador que é, né? Então, esse educador nasceu em terras mineiras, em Sacramento, em 1880, em 1º de maio. E ele nasceu numa família muito numerosa. Ele foi o terceiro filho do casal Dona Meca e o seu Mojico, a Jerônima e o seu Hermógenes, e eles tiveram 15 filhos, numa época em que eles passavam por muitas dificuldades materiais, dificuldades financeiras. A Dona Meca, muito jovem, quando ela se casou com o seu Mojico, ela tinha 14 anos de idade, seu Mojico 18, então era muito nova, muito jovem. E assim que ela se casou, e ela começou a ter umas crises de desmaio. E os médicos não sabiam dizer de onde vinha isso, qual era a causa. E vários tratamentos foram levados a efeito sem nenhum êxito, tentaram de toda a medicação existente na época, todo tipo de tratamento, e ela continuava com as crises de desmaio. Então, os poucos recursos financeiros da família eram gastos na tentativa de auxiliar a Dona Meca, porque essas crises eram muito severas.
Então, eles passavam por muitas dificuldades. E Eurípides nasce nesse lar, esse espírito grandioso, esse missionário de Jesus na Terra, para nos amparar e nos testemunhar, nos ajudar a compreender o testemunho do cristão. Aquela porta estreita, aquele carregar a sua cruz, a renunciar a si mesmo, que nós temos ouvido de Jesus, que nós temos lido no Evangelho e que temos tido tantas dificuldades de aplicabilidade, né? Então, a necessidade premente, primordial de evangelizar os nossos corações. Eurípides, então, nessa família muito numerosa, que foi uma família que veio trabalhar em nome de Jesus, logo muito cedo, pequenininho, aos 6 anos de idade, quando eles se mudaram, toda a família se mudou para a estação do Cipó. Eurípides, aos 6 anos de idade, trabalhava carregando malas, ajudando no balcão junto com seu pai, guardando, cuidando dos cavalos, e ele recebia as gorjetas, né? E essas gorjetas ele juntava num cofrinho improvisado, que era uma meia do pai, para que, quando tivesse já um volume bastante substancial, ele pudesse dar para a mãe. E assim ele fazia sempre. Quando ele tinha já uma quantidade razoável, ele entregava para a mãe e dizia: mãe, para que nunca falte o pão em casa. Porque eles passavam por dificuldades, várias, né? Em que faltava, assim, o pão material, mas o pão espiritual jamais, né? Ele foi uma criança diferente, sempre preocupada com o próximo, em trabalhar, em aprender, tinha um amor por aprender, foi autodidata, de todas as línguas que ele falava, dos conhecimentos inúmeros que ele trazia nessa vida, que eram de outras existências, né? E ele foi também um autodidata. Um aluno brilhante, tão brilhante que o professor sempre colocava Eurípides para auxiliar como monitor aqueles alunos que tinham dificuldade de aprendizagem, que não compreendiam bem a lição, e ele muitas vezes substituía o próprio professor. Certa vez, conta, né, o livro da Corina, que quem ainda não leu, por favor, leia, porque é um livro maravilhoso. É um livro que Corina fala sobre a vida de Eurípides, ela traz relatos sobre a vida de Eurípides, e ela relata que o seu Mojico, o pai de Eurípides, foi chamado na escola porque o professor queria conversar com ele. E ele se dirige até lá e o professor diz para ele: olha, tudo que nós tínhamos para ensinar a Eurípides nós já fizemos. Ele não tem mais nada a aprender conosco, ele já ensina. Então eu oriento a levá-lo para que ele possa cursar um curso superior, fazer um curso superior. E nessa época, a situação financeira da família já estava melhor, né? Então o pai pensa: vamos matricular Eurípides numa faculdade. Então o professor chama para dizer: olha, já tudo que nós podíamos nós ensinamos, né? Tudo. Eurípides gostava tanto da medicina, ele tinha aquele desejo de curar a mãe. E também aquele desejo de amparar os necessitados. Aquele jovem muito diferente para a época se ocupava todos os dias de auxiliar os sofredores na periferia, onde não havia socorro, aqueles em que não tinha ninguém para se apoiar, para auxiliar. Eurípides era um jovem em torno dos seus 15 anos de idade que saía todo final do dia para visitar os seus enfermos. Sim, porque ele mesmo nessa pouca idade, ele conseguiu estudar, estudou homeopatia e formou ali, de forma muito simples, uma farmácia. E essa farmácia, ele trabalhava com a medicação homeopática e auxiliava. Certa vez, um médico, Dr. Onofre Ribeiro, foi até a casa de Dona Meca e seu Mojico, e então Eurípides aproveitava essas visitas que o médico fazia e lia aqueles livros, e lia, e devorava aqueles livros, e o médico certa vez ficou um pouco incomodado, porque ele era muito novo para a época, para esse tipo de estudo, que era estudo para médicos. Então ele disse para o senhor Mojico: olha, eu acho que não é bom Eurípides
estudar esse tipo de obra, né? Não é bom para a idade dele. É melhor que ele não veja isso, e veja uma literatura compatível com a sua idade. Então, o seu Mojico chama Dona Meca e diz para ele, olha, o médico falou isso. E Dona Meca vai até a Eurípides e fala, meu filho, é bom você parar com essas leituras. Por que, minha mãe? Porque você é jovem demais para isso. Mas, minha mãe, eu não descansarei até que eu encontre a cura para esse mal que a acomete. E Dona Meca, com os olhos cheios de lágrimas, deixa Eurípides estudar. E assim ele fundou essa farmácia homeopática para auxiliar os necessitados, os doentes. Ele não era espírita ainda. Ele era um garoto, né? Que tinha os interesses de Eurípides eram outros, né? Os interesses de Eurípides era amparar a humanidade sofredora, era ajudar aqueles que sofrem. Ele foi o cofundador da Irmandade São Vicente de Paulo nessa época. Então, buscando auxiliar os sofredores, a assistência, a caridade, a solidariedade. Ele fundou também um grêmio dramático, o jornal Gazeta de Sacramento, nessa época da sua juventude, da sua adolescência, para levar cultura, para levar informação, para libertar consciências. E ele ainda trabalhava também como contador nas casas comerciais que o pai fundou, que o pai começou a empreender, né? E tudo começou a dar certo na vida da família Mojico. Quanto trabalho na vida de um jovem, né? De um jovem adolescente. E Meca, continuando com os desmaios. Quando, então, o professor chega e diz para ele que ele não tinha mais nada a aprender, que ele precisava fazer um curso superior, ele e o seu pai vão até Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, eles encontram, combinam tudo, Eurípides ia iniciar o tão sonhado curso de medicina. Ele começaria o curso de medicina, arrumou tudo, voltou para Sacramento só para arrumar a mala, preparar o enxoval e assim finalizar essa mudança. E Dona Meca piora muito nas suas crises de desmaio. Mas muito. As crises ficaram muito severas. Então, Eurípides percebe que o afastamento dele traria graves danos à mãezinha. E então ele decide renunciar ao sonho da medicina. Ele desiste, né? Sem falar, não toca no assunto e desiste aí do sonho da medicina e inicia uma nova fase na existência. Ele então funda, junto com vários outros professores, ele inicia um projeto pedagógico lindo, belíssimo em Sacramento e no Brasil. E ele funda, então, o Liceu Sacramentano. Inicia a sua missão de educador, pois ele trazia, né, no coração essa marca. Aos 22 anos de idade, ele funda o Liceu Sacramentano. E começa uma pedagogia muito avançada para a época. Muito avançada. Essa pedagogia trabalhava o desenvolvimento de habilidades individuais de cada aluno e não via todo mundo como iguais ou para serem massificados ou tratados de forma igualitária, muito pelo contrário. Ele olhava as habilidades, as construções, as vocações de cada um. Aquele que se encontrava já pronto para avançar de grade, avançava, sem precisar que a renovação das turmas, um ano novo, ele estava sempre de olho nas necessidades educativas de cada um, nas construções de habilidades de cada um, naquilo que precisava ser corrigido, auxiliado, e aquilo que precisava ser auxiliado a que aquelas habilidades fossem colocadas a serviço, né, para que houvesse a expansão do ser. Então, Eurípides instruía, Eurípides trabalhava a parte cognitiva, Eurípides trabalhava a observação, trabalhava a reflexão, um pensamento reflexivo, um pensamento crítico, e também educava, trazia os elementos morais, as habilidades para o ser integral, né, para o ser espiritual, o germe de perfectibilidade que todos nós trazemos. E ele trabalhava, buscava esse desenvolvimento em cada aluno seu. Nesse período, ele incentivou os seus alunos a fundar uma sociedade Amiguinhos dos Pobres, para que eles, os alunos, fossem os responsáveis por essa sociedade.
e aprendessem ali no exercício do amor ao próximo, essa assistência, esse auxílio ao próximo. Eles faziam leilões, eles promoviam leilões semanais com prendas que eles arrecadavam e doavam, levavam os alimentos, agasalho, o enterro a indigentes, auxiliava todos os necessitados com a renda dessa sociedade amiguinho dos pobres. Então, eles aprendiam, né, na prática. Eurípides trabalhava, estimulava a aprendizagem por meio de vários recursos pedagógicos, mas a base era uma só: o amor, a afetividade. E ele educava pela força do exemplo, pela vibração amorosa que envolvia aqueles alunos e estimulava o desenvolvimento das suas potencialidades, a expansão das suas potencialidades. E nessa época chega a doutrina espírita em Sacramento. E Eurípides era um católico muito fervoroso, muito dedicado, daqueles que possuía até uma Bíblia. E nessa época, leigos não tinham Bíblia. Somente aqueles que estudavam para ser padres, seminaristas. Mas Eurípides era tão dedicado, ele anotava o sermão, ele estudava durante a semana o sermão do padre, os ensinamentos de Jesus. Ele era extremamente apaixonado pelo Evangelho de Jesus. Só que os leigos não podiam comprar uma Bíblia como a gente faz hoje, vai até a banca, pede na internet, não tinha essa facilidade, né? Então, o que aconteceu? Eurípides ganhou do padre Maia, ele ganhou uma Bíblia. E passou a estudar todo o Evangelho, passou a estudar toda a Bíblia e o Evangelho de Jesus. E chegou na parte do Sermão do Monte, ele teve algumas dificuldades de compreensão, de entendimento, porque faltava uma chave, né? Faltava a chave para que ele pudesse compreender o Sermão do Monte. E então, nessa dificuldade, ele procura o padre. Padre, eu compreendo que as lições de Jesus são monumentos divinos e que tudo tem um significado e que precisa ser cumprido, vivenciado, compreendido e vivido. Mas eu não estou conseguindo compreender as lições do Sermão do Monte. Então o padre disse para ele: meu filho, existem certas coisas no Evangelho, na Bíblia, que ficam na parte dos mistérios. É mistério e a gente não vai entender e saber, a gente passa para frente. Mas Eurípides jamais aceitaria isso, né? Ele continua estudando, procurando. E nessa época, lá na Fazenda Santa Maria, as panelas voavam, os copos voavam, vozes sem ninguém estar perto, pedrinhas que voavam, livros que voavam, e batia, fechava a porta. E inicia, então, um processo de descobrir o que estava acontecendo, e Frederico Peiró, aquele espanhol muito caridoso de Peirópolis, foi auxiliar o seu Mariano, tio Senhor, que era tio de Eurípides, aliás, todos na fazenda eram parentes de Eurípides, foi em busca de ajudá-los nessa dificuldade que eles tinham, né? Não era possível nem jantar tranquilamente, que a panela saía voando. Imagina, no meio da roça, calada da noite, panela voando, batendo. Então chega Frederico Peiró e entende o que estava acontecendo. Ele era espírita e ele ensina sobre mediunidade, efeitos inteligentes, efeitos físicos, a necessidade do estudo e da prática do Evangelho de Jesus. E eles começam o estudo prático do Evangelho, à luz da doutrina espírita, os fenômenos cessaram e todos se perceberam médiums. E a grande maioria deles de efeitos físicos. Por isso, tantos fenômenos. E precisava chamar atenção, porque aquela era a época de chamar a atenção para os efeitos, para que pudéssemos nós buscar a fonte, para que nós pudéssemos beber da fonte do Consolador prometido. E então todos se tornaram espíritas, e Eurípides, percebendo isso na família toda, né, nos parentes, aliás, os parentes de Santa Maria, ele fica muito incomodado com isso, porque ele não aceitou a conversão do tio em espírita. E passou a conversar com o tio e tentar tirar do tio essa ideia de espiritismo, e o tio tentando argumentar com ele. Chega a um certo ponto que ele diz: olha, meu sobrinho, eu não tenho condições de dialogar com você, que é um professor, que é um moço estudado, eu não tenho estudo, eu mal sei ler. Então,
eu recebi um livro lá do pessoal da FEB do Rio de Janeiro e eu vou presentear você lê, porque esse livro é muito bom. Se chama Depois da Morte, de Leon Denis. Eurípides pega nas mãos e começa a ler na hora, né? Passa a ler o livro à noite. Numa noite ele leu esse livro, devorou o livro, compreendeu o sentido da vida, o porquê das coisas e começou a ter uns flashes sobre o Sermão do Monte. E na manhã seguinte ele passou a noite sem dormir, só lendo esse livro. Como ele amou o livro, né? E é um livro bastante denso. Imagina você ler Depois da Morte numa noite. E ele fez assim. E então, quando o tio acordou, o tio foi dormir na casa dele, e ele cedeu o quarto, e eles dividiram o quarto. Quando o tio acorda, ele diz: meu tio, obrigada pelo monumento que o senhor me presenteou. E pede para ficar mais um tempo com o livro, e leu de novo. E nesse movimento todo, ele foi convidado a frequentar uma reunião que estava acontecendo lá em Santa Maria, e ele foi até Santa Maria, numa sexta-feira da Paixão, chegou lá, haviam 2 lugares, para ele e para o amigo que estava com ele. Ele senta e já pensa, se é possível que os espíritos podem se comunicar com os vivos, eu gostaria de ser esclarecido acerca do Sermão do Monte. E pelo médium Aristides, que era um médium que tinha muitas dificuldades até de fala, de cognitivo, né? E eu escolho o espírito, João Evangelista. E então Aristides levanta e começa a fazer a explanação mais bela sobre o Sermão do Monte. E todos são tocados por uma vibração profundamente amorosa e começam a chorar, a se emocionar, porque um evangelista estava ali com eles, falando das maravilhas do Sermão do Monte, que nós precisamos compreender para avançar. E então, ele termina e diz: paz, João Evangelista. Eurípides se torna, então, definitivamente espírita ali naquela reunião. E reunião posterior, ele recebe um aviso do seu benfeitor espiritual, São Vicente de Paulo, que todos iriam abandoná-lo, que as portas de sacramento se fechariam para ele se afastasse da igreja, para que ele se afastasse dos trabalhos da Irmandade, que levava até o nome do seu benfeitor querido, para que ele pudesse se dedicar inteiramente ao trabalho do Consolador Prometido, da doutrina espírita, porque o trabalho seria bastante intenso. Muito intenso foi o trabalho de Eurípides, né? E ele assim o fez. Mesmo sabendo das dificuldades que passaria, ele assim o fez. E a partir desse momento, todos abandonaram Eurípides. Aquele que havia sido vereador, aquele que havia sido amparo a tantos sofredores, aquele professor que era amado e era conhecido em toda a região, em todo o Triângulo Mineiro, por sua didática, por sua pedagogia avançadíssima, passou a sofrer abandono, dificuldades, vários. Os pais dos alunos tiraram todos os alunos da escola. O próprio imóvel dele, que era alugado, foi pedido. Os móveis também. A família ficou perdida, perplexa, todos católicos fervorosos, numa comunidade ferrenhamente católica, extremamente católica, sem aceitar aquilo, e se um processo para que Eurípides tirasse da mente, da cabeça aquilo, e passa a abandonar e não compreender Eurípides. Então foi uma fase de muita dificuldade para ele, e ele deu o testemunho da firmeza daquele que vive com Cristo. Eurípides que teve suas vivências, né, suas vidas de tanto testemunho, de tanta renúncia em nome de Jesus, como Escravo Rufo, como Marcos, enfim. Mas uma outra hora a gente fala sobre isso, né? E então ele dá o testemunho, a firmeza de seguir nos propósitos da luz da verdade. E todos abandonam Eurípides. E num dia em que ele estava bastante triste, porque os seus alunos não estavam na sala de aula e ele estava só, ele começa a chorar. E então ele sente a presença de um espírito de alta envergadura moral, de uma luz
intensa que o envolvia e queria comunicar-se com ele. E ele percebe o espírito com quem ele tem profundos laços de amorosidade. E então ele repele o espírito. Não, eu estou nessa condição, esse espírito não conseguiria falar comigo nessa condição emocional em que eu me encontro, e repele. Mas como Eurípides era possuidor de todas as faculdades mediúnicas, inclusive a mecânica, o espírito impõe a sua vontade e Eurípides escreve para ele mesmo, de forma mecânica. E o bilhetinho que ela deixou era: meu filho, não feche as portas da escola. Apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho da vaidade humana. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o evangelho do meu filho às quartas-feiras. Institua um curso de astronomia. E eu acobertarei o Colégio Allan Kardec com o manto do meu amor, sob o manto do meu amor. Maria, serva de Jesus, serva do Senhor. E então Eurípides cumpre todas as orientações de Maria. Retira a denominação liceu, escreve Colégio Allan Kardec. E o que acontece? Como diz Corina, né? Dos espinhos difíceis surgira esplendorosa flor que Eurípides cultivou com todo carinho. Está assim escrito no livro Eurípides, Homem e a Missão. E todos os alunos voltaram. Todos. E outros ainda, de outras regiões, do Triângulo Mineiro, chegaram. E Eurípides passou a educá-los com a pedagogia do amor, ensinando a todos sobre a verdade. E instituiu a aula de astronomia. Eles tinham aula de astronomia nos binóculos, nos telescópios que Eurípides adquiria à noite. Eles aprendiam botânica, aulas passeio, aulas com exploração da natureza, e tudo por meio da pedagogia do amor. A pedagogia do amor que a gente fala, né, é a pedagogia de Jesus, a pedagogia divina, a pedagogia do Pai. A pedagogia do Pai. Deus nos educa como Cristo nos ensinou. Deus é Pai. E qual pai dentre vós, que sendo maus como sois, se um filho pedir peixe, vós dareis pedra? Nenhum. Que dirá nosso Pai, nosso Deus que está no céu? Nos disse Jesus. Então, Pai, quando o Cristo vem à Terra e nos ensina, Deus não é esse Deus a qual nós devemos temer. Deus é o Pai que nós devemos amar, porque Ele é misericordioso, justo, bom, e nos ama. E nenhuma ovelha do Pai se perderá. E nenhuma ovelha que Ele me confiou se perderá, traz o Cristo. Então, Ele traz para nós a necessidade da misericórdia, não do sacrifício. E Jesus nos ensinou a pedagogia do amor. Deus não nos pune, Deus nos educa. Não há inferno eterno. Há locais transitórios de expiação do mal que nós construímos para nós mesmos quando causamos o mal ao semelhante. Desvirtuamos da lei e então precisamos expiar de nós essas energias mórbidas, essas deformidades espirituais e depois retornar como filhos pródigos ao seio do Pai, que nos receberá com festa, como diz a parábola do filho pródigo. E assim, Deus nos educa, sem a punição, mas com a pedagogia do amor, do aproveitamento, da reparação, do respeito, do desenvolvimento das potencialidades inatas que há em nós. E Eurípides ensinava aos seus alunos nesse desenvolvimento dessas potencialidades divinas em si. Ele instituiu numa época em que o castigo, a punição, o castigo físico, a humilhação era utilizada nas escolas como forma pedagógica, forma de educar. Até mesmo praticamente quase todas as famílias utilizavam castigos físicos para educar. Palmatória, enfim, ajoelhar no milho, né?
para que o aluno pudesse, então, ser disciplinado e educado. E nessa época, o que Eurípides faz? Ele rompe com esse modelo extremamente arcaico e que é ineficaz. Ele serve para tudo, menos para educar. Ele serve para domesticar, para moldar, mas não para educar. E ele estabelece, então, um relacionamento com o aluno, com o educando, de respeito recíproco, de entendimento entre professor e aluno, baseado na força moral que ele trazia, na força do amor que ele expandia, no exemplo. Ele ensinava por meio do exemplo. Seus alunos iam com ele fazer tratamento aos obsidiados, auxiliar aqueles doentes nas periferias, levar comida junto. Então, eles aprendiam junto com Eurípides o que era amor ao próximo, o que era miséria humana, como auxiliar. Então, eles expandiam em amor, eles compreendiam a verdade. Ele rompeu com todo esse modelo de punição, de vergonha, humilhação e dor. Não existia nenhum tipo de castigo. Os alunos de Eurípides eram, assim, acima da média. Uma inteligência aguçada, habilidades humanas muito desenvolvidas. Porque quando a gente educa com base no amor, com estímulo na verdade, o ser desabrocha. O espírito desabrocha. Quando a gente educa por meio do medo, o ser, ele barra. Ele não consegue avançar. Ele é domesticado, mas ele não é educado. Ele não consegue expandir as potencialidades divinas que ele traz em si. Então, a gente precisa repensar muito a nossa forma de educar nos nossos lares. Ele instituiu as classes mistas quando, numa época em que os meninos, eles tinham uma classe e as meninas outras, e poucas meninas iam para a escola. E as meninas que iam para a escola aprendiam sobre prendas domésticas, trabalhos para o lar. Ele rompe com tudo isso, coloca menino junto com menina, e as meninas passaram a aprender junto com os meninos, todos juntos, sem preconceito. Claro que isso deu, né, alguma dificuldade para ele, mas o que era isso para Eurípides, né? E as meninas passaram a aprender zoologia, botânica, astronomia e tudo mais, né? E serem alfabetizadas juntamente com os meninos. Por que diferença, né? E ele, como professor, trabalhava sempre a parte moral do ser, sempre o desenvolvimento. Ele tinha para as crianças sempre um sorriso, um carinho, para os jovens uma palavra amiga, um conselho, um estímulo positivo na vida de tantos, né? Naqueles momentos difíceis de adolescência. Ele era procurado pelos alunos em todos os momentos. Eurípides não tinha como descansar, né, gente? À noite, quando ele ia dormir, os doentes batiam à sua porta, à janela, e ele não conseguia descansar. Ele nem queria descansar, ele queria mais era amparar os necessitados. Na escola, ele chegava sempre uma hora antes e uma multidão estava à espera de Eurípides, né? A multidão aflita em busca de consolo, de esclarecimento, de remédio, de amparo. Na hora do intervalo, ele vivia rodeado dos alunos, aqueles que eram até de outras classes e que queriam conversar, precisavam do professor amigo para falar da sua vida, das suas dores, das dificuldades, das suas dúvidas. E ele era muito jovial, a jovialidade foi uma marca muito profunda na vida de Eurípides. Então, esse professor amoroso ensinava os seus alunos por meio do amor. Ele aboliu os prêmios, porque nessa época que tinha o castigo, tinha também o prêmio. Aquele que tirava notas boas, que fazia as tarefas, aquele que tinha um desenvolvimento acima, ele recebia prêmio, né? E aquele que tinha dificuldades ou fazia alguma traquinagem era castigado, né? Eurípides rompe com tudo isso, nem castigo e nem prêmio. Por quê? O prêmio também é uma forma de domesticar o aluno. Sabe aqueles painéis de estrelinha? Mamães, muito cuidado com aqueles painéis de recompensa, né? Recompensa, estrelinha que a gente dá para a criança. Se você escovar o dente, você vai ganhar tantas estrelinhas. Se juntar 30 estrelinhas, você vai ganhar, sei lá o quê, um presente, um doce, um sei lá o quê. Isso aí é uma forma de recompensa. A gente vai fazendo com que a criança vicie em cumprir alguma coisa para ganhar tal coisa. Ela não consegue desenvolver um locus interno
né, de compreender que ela precisa cumprir os deveres porque é dever, né? Cumprir dever é um dever de cada um, faz parte da nossa vida. E ela não consegue se disciplinar. E já pensou? Esse ser humaninho crescendo, se desenvolvendo, sempre precisando de uma recompensa, de alguém que elogie, de alguém que perceba que ele fez, receber algo em troca para fazer. A dificuldade. Vai ter motivação? Vai conseguir resolver problema? Vai conseguir cumprir os seus deveres sem que ninguém peça, diga que ele precisa fazer? Então, nós precisamos prestar muita atenção com esses quadrinhos de recompensa, né? Naquela época, Eurípides rompeu com tudo isso, nada de prêmios. O aluno precisava compreender e aproveitar a oportunidade para que pudesse desenvolver as suas habilidades interiores, né? Sem nenhum tipo de desigualdade. Ele ensinava por meio do teatro, por meio da arte, um professor que desenvolveu diversos recursos educacionais e a arte era um rico recurso de educação. Ele promovia festivais artísticos entre os alunos, e os alunos amavam tudo aquilo, né? Os teatros, a educação do contraste. No teatro, uma criança que era muito tímida, ele dava papéis fortes. Aquele aluno que tinha um ímpeto, né, uma personalidade muito forte, ele dava um papel mais brando, para que por meio do contraste, conhecendo a personalidade de cada qual, cada um pudesse desenvolver um olhar novo e virtudes novas, se transformando por meio da arte, da música, enfim. Promovia saraus maravilhosos. Tinha sarau até na casa de Eurípides. Tinha sarau no aniversário da Dona Mega, tinha sarau Dia das Mães, tinha sarau no aniversário de Eurípides, tinha saraus. E era uma marca, assim, tanto no colégio quanto na casa dele. Uma riqueza, né? E ele passou, sim, como disse, como orientou Maria, a dar aula do Evangelho. Às quartas-feiras havia aula do Evangelho segundo o Espiritismo. E naquela época, todo mundo era uma comunidade muito católica, fervorosa, acontecia um fenômeno interessante que era da voz direta. Não, a voz direta não, desculpa. Da voz que expandia, né? É como se ele estivesse usando o microfone e tivesse caixas de som em toda a cidade. Mas não tinha nem microfone nessa época, nem caixas de som. Eurípides falava, ensinava o evangelho e a voz dele ressoava por toda Sacramento. Todo mundo ouvia a lição do Evangelho de Jesus em casa. Interessantíssimo. E tem também os desdobramentos, né? Eurípides, possuidor de várias espécies mediúnicas, né, faculdades mediúnicas, e ele tinha aquela do desdobramento, ele entrava em transe, os alunos ficavam respeitosamente em silêncio, porque já sabiam que o professor entraria em transe, ele se materializaria em algum local para auxiliar um doente muito necessitado e depois retornaria para o corpo físico. Isso acontecia assim, praticamente todos os dias. E os alunos já sabiam disso. E acompanhavam todas essas, o que eles chamavam de viagens do professor. Ele ensinava muito por meio do recurso da natureza. Muito, aulas, passeios, o momento de observação, comparação, os debates na natureza. Isso enriquecia muito a aprendizagem, né? Quando Eurípides, já no fim ali da sua permanência na Terra, ele tem alguns desdobramentos. Ele teve um em que ele se encontrou com o Cristo, que Hilário Silva conta para nós, né? No livro A Vida Escreve, em que ele sobe, se encontra na presença de Jesus, e que Jesus olha para ele e ele pergunta: Senhor, por que choras? Choras pelos descrentes do mundo? Não, meu filho, respondeu Jesus. Eu choro pelos que conhecem o Evangelho, mas não cumprem. E então Eurípides cai. Eurípides encontrava com Jesus de uma forma rotineira, viu? Ele não contava. Ele contava para a dona Amália, sua secretária querida, né? E então, várias vezes ela relatava, e algumas vezes ele pedia para ela escrever, ou às vezes ele dizia para ela: olha,
Sabe com quem eu estive no Caramanchão de Jasmim, no momento da minha prece? Ela falava todos os nomes, ele dizia, não, Jesus. Que beleza. E encontrava com Jesus uma facilidade, porque é aquele aluno, né, que segue ao mestre e que vai encaminhando os alunos, aqueles que têm dificuldade na compreensão da matéria, da lição, ele sempre ajudava e continua ajudando, para que nós possamos entender melhor a lição do Evangelho de Jesus. Como monitor do Cristo agora, né? Nos auxiliando, nos amparando, nos impulsionando. E quando ele estava para voltar ao mundo espiritual, retornar ao seu grande projeto de educação com Jesus, ele teve uma visão também. E quando ele desencarna? Eurípides encarnou, retornou ao mundo espiritual, na companhia de São Vicente de Paulo, de tantos espíritos amorosos, e ele construiu para todos nós, né, uma cidade espiritual, um hospital chamado Hospital Esperança. E nessa cidade, nessa comunidade da verdade, né, ele iniciou um trabalho chamado Educação do Espírito, para que aqui nós pudéssemos, ao reencarnar, compreender o ser espiritual que nós somos e vivenciar o Evangelho de Jesus, que é tão difícil. Cumprir o nosso planejamento reencarnatório, porque todos nós, quando aqui reencarnamos, nós vamos, para reencarnar, fazer um planejamento reencarnatório, analisando os pontos de necessidade do nosso contexto espiritual, para que nós possamos, então, reencarnar e evoluir. Porque não basta reencarnar, né? Reencarnar por reencarnar. Nós precisamos cumprir esse planejamento reencarnatório para que haja o aproveitamento das lições necessárias, a modificação dos sentimentos, uma expansão das nossas potencialidades divinas pela mudança do nosso padrão mental. Então, Eurípides traz para nós, aqui encarnados, uma metodologia chamada evangelização de espíritos. Essa evangelização de espíritos, muitas vezes, muitas pessoas confundem achando que é para evangelizar os espíritos desencarnados ou então evangelizar a criança. Não, é evangelização dos espíritos. Quem são os espíritos? Nós somos o quê? Espíritos. Estamos num corpo físico, né? Mas somos espíritos. Estamos aqui para cumprir uma tarefa, para que nós possamos aproveitar as oportunidades encarnatórias, reparar, reconciliar e construir, expandir. Isso só é possível compreendendo a verdade e vivendo a verdade. E é por meio dessa metodologia que Eurípides nos traz agora, hoje, é que nós conseguimos ter lucidez espiritual para compreender que nós somos espíritos na Terra, que nós temos um planejamento a ser cumprido, que o Evangelho de Jesus traz para nós os estímulos necessários à nossa mudança, à nossa transformação, e que sem o cumprimento, sem a vivência das leis divinas, nós não teremos felicidade. Ele traz para nós a necessidade de observarmos a nós mesmos, as nossas estruturas, enquanto estamos aqui na Terra. Quais são os pontos que nós precisamos transformar? Quais são as virtudes que nós precisamos cultivar? Quais foram os gêneros de prova que nós escolhemos? O que temos feito dos relacionamentos espirituais escolhidos por nós e das provas que nós escolhemos? E como nós podemos nos transformar e aproveitar todas essas provações, essas escolhas que nós fizemos, sem o conhecimento e vivência da verdade? Não há possibilidade. Então, ele nos mostra que é preciso compreender a base da evolução se dá no padrão mental do ser. Porque é no padrão mental, por meio dos nossos pensamentos, do padrão mental que alimentamos, é que construímos a nossa vida. Construímos a vida do espírito. Construímos os nossos sentimentos, que também influenciam nos nossos pensamentos.
Somos portadores de uma memória espiritual com tudo que nós já vivemos ao longo de todas as existências. E essa memória, ela é participativa, ela é influenciadora. E essas memórias possuem quadros doentes, quadros sombrios, e precisam ser renovados pelos novos quadros. Que acontece de que forma? Pela mudança do nosso padrão mental, pela nova formulação, uma nova movimentação dos nossos pensamentos, para que sentimentos nobres sejam construídos e transformados. Então, olha só como muda tudo. E ele passa, o ser que tem consciência de si, do que faz na Terra, do ser espiritual que ele compreende o Evangelho como roteiro divino. E que não dá para se afastar da luz do Evangelho. Não mais. Não agora. Que estamos aí na fase de transição planetária. Vivendo a era do Espírito. Adentrando a regeneração. Então, ele traz para nós a necessidade de descortinar, de compreender os atributos, as potências do Espírito, utilizar a vontade que dá o direcionamento ao pensamento para que as nossas ações sejam modificadas, o papel da reflexão, de um pensamento reflexivo, de um estudo reflexivo, estudar o Evangelho, mas refletindo na nossa vida, refletindo nas nossas estruturas de sentimento a serem modificadas. Isso muda a vida do espírito, faz com que a consciência se expanda, onde estão contidas as leis divinas, e nós bem aproveitamos aqui na Terra, como espíritos, todas as oportunidades que chegam até nós. Então, o convite amoroso de Eurípides hoje, em plena Era Nova, em pleno início, raiar das luzes de uma nova era, que todos nós buscaremos a vivência e a expansão do amor, é estudar a nós mesmos, o ser espiritual que nós somos, compreender o nosso planejamento reencarnatório. Viver como espírito e olhar o outro com os olhos do espírito, olhar para as nossas crianças que precisam ser educadas e evangelizadas, não como corpinhos físicos lindinhos que são, mas como espíritos que necessitam de nós, que necessitam de estímulos, da verdade, para que modifiquem a si mesmo, para que possam construir memórias novas, para que possam tomar posse, herança, a herança divina que cada um de nós traz, e assim possa nos auxiliar a todos que necessitamos de transformar esse nosso planeta num planeta de regeneração. Eles contam conosco, as crianças que chegam até nós, nas casas espíritas, em nossos lares, em nossas escolas, estão sedentos e pedindo serem educados sob a luz da verdade, para que compreendam a si mesmos como espíritos, para que possam mudar as suas estruturas enfermiças e iluminar a si mesmos. E isso somente por meio de um estudo reflexivo, do conhecimento da verdade de forma reflexiva. Não mais uma catequização, mas a expansão do pensamento, a expansão das potencialidades divinas. Convido a todos a conhecer a metodologia da evangelização de espíritos. Sacramento tem sido a fonte a jorrar essa metodologia para todos nós. Existem encontros, seminários, muitos livros, gente, sobre evangelização de espíritos, do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Quem quiser conhecer, comece pela obra O que é a Evangelização de Espíritos. Depois existem inúmeras obras a serem estudadas e elas são supervisionadas e trazidas por Eurípides e a equipe Eurípides Barçanufo, que é composta de espíritos da Pleiade Verdade, e são ensinos preciosos que nós necessitamos, porque nós já estamos iniciando a era da regeneração. E o Cristo conta conosco, e nós precisamos dar a nossa cota, unidos, para que possamos transformar a nós mesmos sempre primeiro, e depois, por meio do nosso trabalho, da nossa mudança, da nossa vivência, auxiliar na transformação do nosso planeta Terra. Nós temos ainda muito a falar de Eurípides, a gente combina outro dia para aprofundar a metodologia da evangelização de espíritos, como ela funciona,
Convido a todos a conhecer o nosso Instagram, michellemelo.espiritualidade. Lá nós temos uma série que está tratando das bases da metodologia da evangelização de espíritos. Quem gostar, quem tiver vontade, é só entrar lá, nós temos esses vídeos. Estamos à disposição se alguém tiver alguma dúvida. Quando os encontros de sacramento agora estão acontecendo de forma online, então busquem no CAC, Colégio Allan Kardec, YouTube Colégio Allan Kardec, as referências, os encontros, os seminários, para que vocês possam conhecer sobre a metodologia da evangelização de espíritos. Sacramento é uma terra muito querida, né, Yolanda? Saudade de todos. Cris, obrigada, minha querida. Obrigada. Daria para falar ainda mais umas 3 horas. Depois já deu como você falou, a gente combina assim. Mas, Michele, eu já quero conhecer esses livros, porque nós estamos dentro da nossa escola de evangelização daqui, aonde eu coordeno, querendo trazer, já estamos estudando muita coisa de Eurípides, mas a gente está querendo transformar, trazer essa metodologia, porque é dessa metodologia na fonte mesmo, que é a do amor. Porque muitas vezes a gente confunde muitas coisas, achando que estamos fazendo com amor, que é assim, mas na fonte mesmo, às vezes a gente falha um pouco. Às vezes por falta mesmo desse aprofundamento, né? Que é tão necessário. Mas, Michele, antes de você ir embora, Cleito tem uma perguntinha aqui que ele deixou aqui, e eu gostaria que você respondesse. Ó. A metodologia pedagógica de Eurípides era tão avançada para a época, porque nos dias de hoje temos tão poucas escolas que a usam? Cleiton, a metodologia de Eurípides, a pedagogia de Eurípides era tão avançada para a época e até para os dias atuais, né? Eurípides, José Pacheco, um grande educador português, que tem uma história, uma trajetória belíssima na educação, veio para o Brasil e questionou a mesma coisa. Ele fez para os educadores, para os pedagogos, essa pergunta: por que vocês possuem um monumento pedagógico, né? Um educador de vanguarda, um pedagogo com uma pedagogia extremamente eficaz, eficiente, e por que vocês buscam fora do Brasil, e não utilizam e não conhecem a pedagogia de Eurípides? Ele faz essa provocação para todos nós da área da educação até hoje. Obviamente porque Eurípides ficou conhecido como espírita, e o grande preconceito da época quis apagar esse nome da educação, como se isso fosse possível, e o nome dele só cresce, né? Então, o que nós conhecemos hoje como metodologias ativas, nós vamos dando uns nomes chiques e bonitos para tudo aquilo que Eurípides já fazia naquela época, lá em 1900 e pouquinho, né? A educação de uma filosofia positiva, Eurípides já fazia. A educação democrática, respeitosa, Eurípides já fazia. Então, hoje existem, de forma esparsa, alguns, como nós podemos dizer, aspectos daquela forma de educar de Eurípides. Mas ele tinha o todo. Ele englobava todos esses aspectos. Então, é para nós que somos pais, que somos evangelizadores, que somos educadores, nós que somos espíritas ou não, buscar essa referência como educador, para que nós possamos verdadeiramente educar, porque já é hora de educarmos para a expansão do ser, para que haja libertação do ser, porque não é possível educar aprisionando, é preciso educar libertando. A sua questão é a questão de todos nós, é a pergunta que Pacheco fez. Existem sim, algumas escolas que trabalham, que buscam, é muito difícil, não é fácil fazer o que Eurípides fazia,
Nós reunimos muitas vezes muitos educadores, estudamos e sentimos a dificuldade, porque nos faltam os recursos espirituais que ele possui, né? Mas é também para nós o estímulo para que nós possamos alcançar essa evolução e esse progresso. Porque nos tornaremos o que Eurípides foi, né? E seremos seres angélicos, enfim. Olhar, compreender e estudar é extremamente necessário nessa época que nós estamos aí adentrando uma nova era. Obrigada pela pergunta, Cleiton. Eu li, não lembro, mas eu li em um livro que ele fazia assim, um dos alunos dele quebrou a perna, se não me engano, e aí ele sentindo falta daquele aluno, aí levou a turma todinha para a casa do aluno, fizeram uma aula lá com eles, e às vezes pedia assim para os alunos revezarem, para ele não perder a aula, fazia uma cadeirinha, o aluno vinha, porque morava perto do colégio, vinha numa cadeirinha assim, chegava lá, os meninos botavam ele na sala de aula, para você ver o entendimento que ele já conquistava dentro do coração daquelas crianças. Porque era tudo feito com muito amor, muita luz. Muito amor, Cris, muito amor. E essa é a chave, né? O amor que precisa ser expandido, que precisa ser vivido. E a gente precisa desse olhar aí, né? Então, Michele, que todos nós possamos entender um pouquinho do quanto de amor nós precisamos expandir para todas as nossas crianças, para todos aqueles que estão do nosso lado, né? Porque é a luz que conquista a nossa vibração amorosa. Era assim que ele fazia. Então, eu já agradeço, Michele, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. É muito boa a sua explanação, porque traz, assim, desperta dentro de nós a vontade de querer aprender, a vontade de querer ir buscar, para trazer um pouquinho dessa luz para dentro das nossas salas de aula. Então, obrigada. Agradeço a todos que estiveram aqui conosco no dia de hoje, todos que comentaram, tantos. Nosso Brasil tem gente de todo o Brasil aqui na nossa live. Então, a gente também já deixa o nosso abraço, o nosso beijo. Que Deus abençoe a todos vocês. Que tenhamos força, esperança e fé. Porque tudo está se renovando para melhor. Então, um beijo a todos e ficam com Deus. Gratidão a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, queridos.